Minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos aqui no Templo Central, juntamente com o nosso pastor, presidente, pastor Hélio, e louvo a Deus, por cada um dos irmãos que aqui estão, os companheiros, obreiros, que aqui estão para que juntos nós possamos cultuar o Senhor nosso Deus. Eu gostaria de fazer menção de uma palavra que está no livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, ou seja, acompanha esta leitura, Êxodo 13, 14, fala do dia da Páscoa, Páscoa, também fala de passagem, e é interessante que esta comemoração foi comemorada com carne e com ervas amargas, e hoje nós passamos assim, o dia, com carne assada e com ervas amargas, um bom chimarrão. Então foi muito, muito bom. Se bem que na grande maioria hoje, passaram com muito chocolate, Mas, queridos, passagem fala de Páscoa. Passagem, se você olhar um pouquinho atrás, passagem da tristeza para a alegria. Quantos que estão alegres nesta noite? Amém? Passagem de uma vida de tristeza para algo que é alegre. Você tem alegria nesta noite, porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está aqui nesta noite, aleluia, dentro de cada um de nós, fazendo com que nós venhamos adorar aquele que é digno de toda adoração. Passagem. E uma passagem que vai acontecer muito em breve, para com a igreja, deste mundo para a glória. Oh, aleluias! Que nós possamos ficar neste preparo, está aqui à minha frente, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tome o vosso assento. Aleluia. O tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Cada momento que está passando, nós estamos aproximando-nos do grande dia. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui nesta noite sobre a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela aparece pelo menos 67 vezes na Bíblia Sagrada. 67 vezes na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, ela está aparecendo 26 vezes. No Novo Testamento, ela aparece 41 vezes. E é interessante que no ano de 95 após Cristo, o Senhor pega João e leva para ser isolado, para o anonimato, para onde ele estava sendo cortado toda a comunicação para com os seus familiares, para com os seus entes queridos, num lugar chamado Ilha de Patmos. E neste lugar, na Ilha de Patmos, aonde foi levado para haver um isolamento, lá naquele lugar, aleluia, existe a revelação no versículo 1, versículo 2, até o versículo de número 7, nos diz a palavra de Deus no Apocalipse 1, dizendo que o Senhor pega João para mostrar para ele coisas novas, inefáveis. Um anjo do Senhor é destacado para acompanhar João e mostrar as coisas, revelar as coisas para ele. Mas nestas revelações entra a palavra bem-aventurado.
E quando nós paramos para observar esta palavra da bem-aventurança, no seu sentido real desta palavra, ele fala, bem-aventurado sois aqueles que têm o contentamento, ou seja, é cumprimentado no seu sentimento, seja nesta vida ou seja após ela. Bem-aventurados. Esta palavra, ela faz com que nós venhamos olhar para as coisas terrenas, para as coisas visíveis, e entender que muitas das vezes nós temos conhecimento ou participamos com aquele que não tem coisas, não adquiriu coisas, mas ele é contemplado pela bem-aventurança. Oh, aleluia! Porque ele consegue chorar na presença do Senhor, porque ele foi alcançado pelas boas mãos de Jesus. Ele foi tirado das garras do inimigo, lá do terreiro da Umbanda, lá do centro do Candomblé. Ele foi tirado das drogas, ele foi tirado das garras do inimigo e colocado dentro da casa do Senhor. Foi lavado as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, e ele consegue adorar a Deus na beleza da santidade do Senhor. Bem-aventurado. Queridos, nós temos uma concepção de analisar que o bem-aventurado é aquele que consegue se trajar bem, consegue se destacar na sociedade, consegue um bom patrimônio, consegue fazer uma boa faculdade. Ele conseguiu ser inserido no meio de uma sociedade terrível, fechada. Ele é bem-aventurado. Mas, queridos irmãos, quando nós olhamos com o olhar de Deus, nós olhamos e encontramos pessoas que não sabem assinar o seu nome, mas ele é bem-aventurado. Pessoas que estão morando em um casebrezinho, pessoas que estão vivendo nas condições precárias desta vida, mas ele foi bem-aventurado, aleluia, ele consegue chorar na presença de Deus. Em 89, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Com 3 meses na casa do Senhor, o Senhor me tirou para a obra missionária. Fui levado para uma cidade por nome de Morada Nova, no Ceará. Morada Nova, ele está a cerca de 80 quilômetros, mais ou menos, antes da capital do Ceará. E em Morada Nova havia deserto, havia os lugares longes, aonde não se tinha moradores próximos. Você caminhava 1 hora, 2 horas, naquele sol causticante para chegar em uma casa. Mas eu estava lá, aleluias, fazendo um estágio missionário. Queridos, se algo marcou a minha vida, que eu não consigo esquecer daquele fato, como eu já refrisei, a nossa concepção, a bem-aventurança é estar em ser e ter. Mas diante dos olhos de Deus, a bem-aventurança está em ser, aleluia, e ter as coisas de cima. Conheci andando no sertão, naquele estágio missionário, numa casinha lá no meio do nada, aonde não tinha assentos, aonde não tinha mesas, aonde encontramos uma senhora já de idade avançada, sozinha, morando naquele lugar. Mas quando nós ali chegamos para falar de Jesus, nós fomos, eu e meu companheiro, nós fomos surpreendidos,
Porque quando nós chegamos ali e nos apresentamos, ela nos convidou para entrar naquela casa simples de chão batido. E quando nós entramos naquela casa, Deus toma a boca daquela mulher e ela começa a falar em profecias. Ela começa a trazer a mensagem de Deus para os nossos corações. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, se nós olharmos para dentro de nós nesta noite, nós vamos ver que nós somos bem-aventurados. Queridos, talvez esteja aqui neste templo, nesta noite, alguém que está desenganado pela medicina. Mas você é bem-aventurado. Mas pastor, eu estou neste estado calamitoso com a minha saúde. Sim. Mas se você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, você pode nesta noite entender que você é bem-aventurado. Aleluias. Bem-aventurados, aleluia, são aqueles que tiveram a audição aberta para ouvir o soar da voz de Deus. Porque muitos são aqueles que têm tantas coisas. Muitos são aqueles que estão esbanjando neste mundo, mas não sabem para onde estão indo após o seu corpo tombar na sepultura. Um dia eu estava na sala de aconselhamento pastoral, ali no templo sede, em Curitiba. E o telefone toca. E alguém pede: olha, eu preciso de uma visita pastoral na minha casa, hoje mesmo, porque a minha vida está terrivelmente perturbada. E eu peguei o endereço e saí. Comuniquei os colegas que ali estavam e saí. E fui àquele endereço, e quando eu chego naquele endereço, eu me deparo com uma muralha. Mas eu apertei a campainha e disse: olha, eu sou o pastor que falei com a pessoa deste endereço, e ele pediu para que nós viéssemos aqui para conversar com ele, orar por ele. E o segurança abriu aquele portão e me acompanhou. Aquele homem era um embaixador, um homem muito rico, um homem que possuía fortunas. Queridos, mas a sua alma estava amarga, a sua vida estava destruída, porque os anos passaram para ele, e a idade chegou para ele, e naquela fama, auge da fama, ele não conseguiu constituir família, ele não se casou, ele não teve filho, e ali agora estava solitário naquela mansão, vivendo sozinho. E nós começamos a conversar com ele, e começamos a falar do amor de Deus para com aquele homem. E quando nós começamos a falar do amor de Deus para com aquele homem, ele desce daquele pedestal que ele viveu a vida toda e se jogou sobre o chão, dizendo: eu preciso deste Jesus. A minha alma não tem paz, a minha alma não tem paz durante a noite, eu não tenho paz dentro deste lugar. Sabe por quê? Porque bem-aventurados são aqueles que conhecem Jesus. Jesus é aquele que entra dentro de cada um de nós. Queridos, a nossa alma, aleluia, ela tem sede de Jesus. A nossa alma, aleluia, ela tem sede de Jesus. E quando nós somos impactados por esta palavra, ela entra dentro de nós. Os Salmos de número 119 nos diz a palavra de Deus, aleluia, que o quão bom é quando esta
palavra, ela consegue ser inserida dentro de cada um, dentro do seu entendimento. Para ser inserido, precisa ser feita uma incisão. Para ser feita uma incisão, precisa que nós venhamos abrir a nossa mente e dizer: Jesus, eu não sou nada sem o Senhor. Jesus, eu não posso ir em lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Eu não tenho nada se o Senhor não estiver na minha vida. Eu não serei nada se o Senhor não estiver na minha vida. Queridos, quando nós conseguimos abrir a nossa mão da vaidade humana, nós conseguimos abrir o nosso entendimento para que Jesus comece a caminhar dentro de nós. Ser bem-aventurado não é ter e não é ser. Aleluias. Muitos têm, não sabem o que têm. Grandes fortunas, grandes patrimônios. Muitos são aqueles que estão nas páginas dos jornais, mas eles não têm o que você tem. Eles não sentem o que você sente. Porque quando nós somos bem-aventurados, não importa o momento que nós estamos passando, não importa de que lado está o vento assoprando, se do norte, se do sul, sobre a nossa embarcação, o que importa é que nós chegamos na presença do Senhor, nós dobramos o nosso joelho, e o Espírito de Deus, ele começa a agir dentro de nós, e nós esquecemos dos problemas. Nós esquecemos que a nossa vida neste mundo, ela é alicerçada por desafios. Quem que não tem desafio? Quem é que não tem luta? Quem é que não tem provação? Eu não conheço alguém que esteja vivendo nesta última hora da igreja na face desta terra que não esteja sendo provado. E se porventura tiver alguém aqui que eu acredito que não tem, eu quero te dizer nesta noite, como profeta de Deus, que a tua vida está errada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que no mundo, neste mundo, nós teríamos aflições. Neste mundo nós teríamos e temos um inimigo que guerreia conosco todos os dias. Nós somente conseguimos ser vencedores porque Jesus está em nós. Paulo diz: mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Mas em todas estas coisas, quais são as coisas que têm feito você perder o teu sono pela madrugada? Quais são as coisas que têm tirado o teu sono pelas madrugadas, que tem feito você, aleluia, ou virar de um lado para o outro do seu leito, olhar para cima e não encontrar solução? Sabe por quê? Porque nós temos um adversário que não dorme. Nós temos um adversário que está trabalhando, inclusive neste exato momento, ele está trabalhando contra nós. Mas aí Paulo diz que nós somos mais que vencedores, porque nós temos Cristo,
Você tem Cristo na tua vida, então adore ao Senhor. Você tem Cristo na tua empresa, adore ao Senhor. Você tem Cristo no teu veículo, adore ao Senhor. Você tem Cristo na tua casa, no teu lar, adore ao Senhor. Aleluia! Ele é digno de honra e de adoração. Ele é digno de ser exaltado, porque Ele está nos dando a vitória. Aleluias! Esta palavra bem-aventurado, ou a bem-aventurança, ela está nas nossas vidas. É por isto que nós estamos aqui nesta noite. É por isto que muitos de nós fomos contagiados pelas enfermidades há pouco tempo atrás, aí pelo corona. Na minha casa eu peguei 2 vezes, ou seja, ele me pegou 2 vezes. O meu filhinho de 5 anos foi contagiado, a minha esposa foi contagiado, mas, aleluia, nós saímos do outro lado cantando o hino da vitória. O inimigo, ele tenta contra nós. O ano passado, eu estava dirigindo, aleluia, dirigi a noite toda. 6 horas da manhã bati o meu carro. Meu carro perca total. Ficou totalmente destruído. Mas, pastor Hélio, eu não quebrei uma unha. Não. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor estava comigo. Houve o acidente. Mas na minha vida, o inimigo não tocou. Por quê? Porque nós estamos debaixo das bem-aventuranças. Aleluia! E se nós estamos debaixo das bem-aventuranças, nós somos cuidados pelo Senhor. Ele permite, porque às vezes nós somos imprudentes. Corremos bastante, abusamos. E o nosso corpo é falível. A canseira vem, a fadiga vem. E aí o Senhor permite. E acontece esses colapsos conosco. Mas nós podemos dizer que em todas estas coisas temos sido mais que vitoriosos. Porque o Senhor, aquele que não dorme, aquele que não tira as suas mãos, aquele que não encurva as suas mãos, Ele cuida de cada um de nós. Você é cuidado por Ele. Por isso, renda o seu louvor, a sua adoração a Ele nesta noite. Aleluia! Você tem sido bem-aventurado. Talvez, se você olhar para trás, você vai começar a visualizar quantas pessoas iniciaram com você a caminhada espiritual e hoje não estão mais aqui. Mas a bem-aventurança está na tua vida. Oh, aleluias! Você tem estado na casa do Senhor. Queridos, que Deus te abençoe. Que você saia daqui nesta noite, aleluia, com esta palavra inserida no seu coração. Que você é bem-aventurado, viu? Você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados, a igreja do Senhor, ela é bem-aventurada. O inimigo, ele tenta, ele persegue, ele vem contra a igreja do Senhor, mas o Senhor, aleluia, é com a sua igreja. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Queridos, coloque-se em pé neste momento. Eu gostaria que nesta hora, aleluias, quem saiba você entrou aqui nesta noite, pensando que não está mais aguentando as tribulações, os problemas, os desafios. Quem saiba você entrou aqui nesta noite com pensamentos até mesmo de desistir. Mas eu quero te dizer que você é bem-aventurado.
A bem-aventurança de Deus está sobre a tua vida. É por isto, aleluia, que mesmo que os pensamentos contrários, eles venham sobre a sua mente, mas eles não te conseguiram parar, eles não conseguiram fazer com que você viesse a parar, aleluia, porque as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Fecha os seus